boa tarde, boa noite. A Bíblia diz que pela palavra de Deus foi criado todas as coisas. Então, Deus criou, a Bíblia diz e ninguém questiona, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. No mundo científico, a forma da criação é diferente do que está escrito. Eles dizem que nós vivemos numa galáxia aonde nessa galáxia está o Sol, em volta do Sol está a Terra e vários planetas. Mas você vai lá nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, e não encontramos essa forma de criação. Então eles criaram uma terra no mundo científico feito por acaso. Simplesmente em milhões de anos a Terra aos poucos foi formando e também os outros planetas situados nessa galáxia. Mas eles confirmam que além dessa galáxia há outras galáxias. Ele diz que o Sol é a estrela mais próxima da Terra. Significando que as outras estrelas também seria Sol nas outras galáxias. Mas em que nós acreditamos? Na Bíblia ou na ciência? Até que ponto a ciência está certa, até que ponto a ciência não está certa? A diferença é que quando se trata de Deus, não diz até que ponto Deus está certo, até que ponto Deus está errado. A palavra de Deus é 100% certa. A Bíblia diz que existia água, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus pegou estas águas e fez uma expansão, uma enorme expansão. E essa expansão ele chamou de céu. Então aqui nós temos a fórmula da criação. Das mesmas águas, Deus criou céu e terra. Porque a Bíblia diz que a expansão Deus chamou de céu. E as águas que ficou embaixo, Deus fez porções secas. E as porções secas ele chamou de terra. E as porções que eram água, que é água, ele chamou de mares. Não de mar, mas de mares. Mas no mundo científico,
essa criação sucedeu diferente. No mundo científico, essa criação foi se formando aos poucos um pó cósmico. E onde cerca, se eu não me engano, de 20 milhões de anos foi concluído entre Sol, Terra e planetas, e também a Lua. Então, se a ciência aí está errada, por que a ciência estaria certa nas outras confirmações, nos outros estudos, nas outras teorias? A Bíblia chama a Terra de face. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, chama a Terra de face. Mas a ciência chama de bola, de esfera. Afinal de contas, a Terra é uma face ou a Terra é uma bola, é um globo? O pessoal fala, até mesmo os pregadores dizem, a Bíblia foi inspirada por homem. Quando os homens foram inspirados, eles achavam que a Terra fosse em forma de face, ou seja, uma Terra plana, em formato de círculo. Então, ele fala, foi homem que escreveu a Bíblia e não Deus, realmente, homem inspirado por Deus. Mas eles esquecem que os cientistas, que também traz teoria, também é homem. Se o cientista inspirado nos seus estudos não falha, por que um homem inspirado por revelação divina falharia? Eis aí o momento de pensar um pouco, porque são diversas escrituras, ou seja, diversos lugares na Bíblia que contradizem a criação baseado pela ciência. Porque no mundo da ciência não existe um céu, existe um espaço sideral, existe um espaço infinito, aonde não tem fim. Porque se nessa galáxia é infinito, imagina então juntando todas as demais galáxias. Mas no mundo de Deus existe um termo, existe um limite. Existe uma terra no mundo bíblico em formato de disco, em formato de um disco, de um círculo, e coberto por um domo. É o que está escrito. Então, no mundo da ciência, esse mundo foi criado por acaso. E todo mundo concorda, até mesmo os pregadores que contradizem, que dizem que a Terra é um globo. A base da criação é essa: criou Deus o céu, a terra e o mar, e tudo que nele está. Essa é a base da criação. Criou Deus o céu, a terra e o mar, e tudo que nele há. Não está escrito criou Deus a galáxia e os sóis e os sistemas solares. Não,
Não está escrito assim. Mas está escrito que Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Neles há. Então tudo que neles há significa tudo que está no céu, tudo que está na terra e tudo que está no mar. Então esses são a base da criação. Então Deus fez das águas céu. Deus pegou essa água e fez uma expansão, ou seja, uma separação. Deus fez uma expansão e fez uma separação entre a expansão e as águas de baixo, ou seja, as águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima ele chamou de céu, que é a expansão. As águas de baixo é a terra, mas mesmo assim havia só água. Então Deus fez porção seca sobre as águas de baixo, e a porção seca ele chamou de terra, e a porção seca Deus, não o cientista, ninguém mais, chamou de mares. Tá entendendo? Então não foi o Adão, o cientista tal ou o homem tal que deu o nome de céu e terra e mar, mas foi o próprio Criador. Essa é a criação. Então sobre a terra Deus criou tantas coisas como árvores, animais e o ser humano, ou seja, o homem e a mulher. Sobre o mar, Deus criou os pequenos e grandes peixes, como baleia, tubarões, golfinho e outros tantos peixes. Sobre a terra Deus fez os rios e colocou sobre a terra peixes, ou seja, os rios peixes. No céu Deus criou tudo que nele há. Ou então o que há no céu tirado das águas? Nesse céu tirado das águas que é a expansão, Deus colocou, fez e colocou sol, lua, estrelas e astros, né? Que é os chamados planetas pela ciência, que na verdade não são planetas, mas são espécies de estrela que não está por ali por acaso, porque Deus não faz nada por acaso, mas está ali para que haja comunicações na Terra. Então esta é a situação que temos. O Leandro do canal Inteligência Natural, ele sempre diz que é para você usar a tua inteligência natural, e concordo com ele. Deus nos deu uma inteligência natural. É aquela inteligência que não necessita de estudo. É aquela inteligência aonde o homem ele aprende comer, beber, vestir, andar e
pensar. Nessa inteligência natural, nós já somos capazes de entender o sistema lendo a Bíblia, já conseguimos entender que o sistema da ciência está errado. Estando errado numa coisa, também questionamos nas outras coisas. Porque ninguém consegue viver de ponta cabeça. Mesmo nesse mundo que eles dizem, tudo é puxado para o centro da terra. Mas no mundo de Deus, tudo é sustentado pelas mãos de Deus. Deus colocou sob a expansão o sol, a lua e as estrelas, e ali a sustenta. O sol e a lua não estão ali por vontade própria, mas sustentado pelas mãos de Deus. O vento assopra pelo poder de Deus. A Bíblia diz assim que até o dia do dilúvio não havia chovido sobre a face da terra. Então no dia do dilúvio Deus abriu as comportas do céu e dali derramou muita água. Também Deus fez subir água do abismo, aonde muitas águas lhe brotaram para encher a terra, mas também Deus fez chover sobre a face da terra. Então não tem como haver separação entre a água de cima e a água de baixo. O pessoal chama que a separação, eu até vi isso em interpretações bíblicas. Homem tentando interpretar a Bíblia por conta, achando que sabe tudo, chamando essas águas de chuva. Ou seja, não havia chuva sobre a face da terra. E lá no princípio Deus já fez a separação entre a água de cima e a água de baixo. É só entender, irmão. A água que estava em cima, Deus chamou. A água de cima Deus chamou de porção. Ou seja, a expansão, que é a água de cima, Deus chamou de céu. De baixo, Deus chamou de mares. Não há erro. Deus não chamou a água de cima de nuvem ou de chuva, mas de expansão. E a expansão Deus chamou de céu. É só entender, irmão. Mas o homem não acredita no homem que escreveu a Bíblia, mas o homem acredita no homem chamado cientista. Homem chamado cientista que nega a criação de Deus. Mas o homem prefere questionar ou ridicularizar aquele homem que defende a criação baseado nessas escrituras bíblicas. Eles negam essas escrituras
mas não nega a ciência. Porque para eles a palavra da ciência não tem falhas. Para ele a palavra da NASA e companhia, né? Para eles não tem falhas. Porque os homens são estudados, os homens ali, eles sabem, equivalente a Deus, ou até mais. Porque eles são tão grandes quanto Deus. Porque Deus mede a terra, Deus mede o mar, Deus mede o sol, o céu, tudo na palma da mão. E a ciência não fica para trás. Ele sabe tudo também. Ele sabe tudo. Deus sabe a idade do sol, a idade da lua, o tamanho, a distância. Mas eles também sabem, a ciência sabe tudo. Tudo. É um concorrente para Deus e na mente de muitos até mais eficiente. Porque quando teve as inspirações na Bíblia, eles não crê naqueles homens que foram inspirados por Deus. Ou seja, aquele que criou céu e terra, que sabe de tudo, inspirou esses homens, mas esses homens foram ao erro. Porque Deus inspirou que ele fez o céu, mas o homem concluiu por si próprio, na inspiração de Deus, que o céu é um domo. Deus inspirou que ele fez a terra, mas o homem, quando estava sendo inspirado por Deus, ele concluiu que a terra é em formato de círculo, coberta por esse domo. Mas a ciência do homem ou da NASA e companhia descobriram que não, que a Terra, através dos seus estudos, não é em formato de face, em formato de círculo ou plana, as águas do mar planas e a terra seguindo com seus planos e morros. Mas eles descobriram que a terra é uma bola e que ela circula em volta do seu próprio eixo. A terra é uma bola inclinada para um lado. É como se uma bola inclinasse. Entendeu? Se você pega um retângulo, se você pega um cubo, você consegue inclinar. Mas a bola não. Mas no mundo da ciência eles conseguem inclinar e descobriram que a Terra, ela não é em formato de face, mas ela é em formato de esfera, achatado nos polos. Ou seja, então a ciência está além de Deus, o Criador. Deus criou. Simplesmente é como aquele menino que está aprendendo, pegou aquele papel, começou a rabiscar ali e saiu qualquer coisa. Então, para a ciência,
Deus começou a inventar qualquer coisa e saiu ali qualquer coisa que nem ele sabia o que era, mas a ciência foi lá, estudou e percebeu o que era. Mas na verdade não, o mundo deles não foi nem Deus que criou, foi tudo por acaso. No mundo da ciência, o Sol foi formado por milhões de anos e já tem 4 milhões e meio que existe. Mas no mundo de Deus, nas inspirações do homem, o Sol foi formado como um luminar e colocado sobre a expansão para governar a noite. Para governar a noite. Então, se o Sol é um governo, como a ciência diz, a Bíblia diz que ele governa apenas na noite. Mas no mundo da ciência não, ele governa sobre todo o sistema solar. Todo. É ele que comanda tudo. Tudo se rende a ele, tudo se prostra a ele, tudo circula ao redor dele. E você, meu amigo, questiona Deus ou questiona a ciência? Se tiver que questionar, você questiona quem? Se você não questiona Deus, então por que você acredita que vivemos em uma bola? Se a Bíblia diz que não, que vivemos em uma terra em forma de face, coberto por um domo.